Good morning, oitavo ano! Como vocês estão? Quinta-feira, galera, eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online, seguindo as nossas aulas presenciais. Hoje, numa quinta-feira, vocês teriam uma aula de artes, vocês teriam 2 aulas de literatura, uma aula de história e uma aula de educação física. É por isso que esse vídeo segue essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês será a aula de artes com a Miss Patrícia, a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane, a terceira aula de história com a Miss Aires e a última aula de educação física com o Mr. Igor. Pessoal, não deixe de assistir às aulas quantas vezes forem necessárias. Lembre-se que aqui embaixo, estou deixando na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos para você poder voltar a qualquer uma dessas aulas quando você desejar. No mais, desejo a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, temos aí 2 aulas de literatura. Continuamos aí seguindo o horário oficial de aulas. Aqui, todas as 2 aulas de literatura. Então, para você corrigir os exercícios da aula passada, que foram da página 35 a 38. E para casa, a leitura da 3 e 4 do livro O Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle. Que vocês estão lendo aí para esse bimestre. Tranquilo? Semana passada eu passei uma atividade ao primeiro e ao segundo capítulo do livro, e a semana eu estou solicitando que façam aí a leitura do quarto, né? Eu fracionada do livro e atividades estão mencionadas, ou seja, um pouquinho de cada vez, para sobrecarregá-los, bem para que vocês possam ir fazendo a leitura. E se caso vier dúvidas, vocês, né, entrem em contato comigo, ou nas lives, ou pela rede social, ou pelo Google, ou pelos vários canais aí de comunicação, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui o livro. Pronto, então vamos aqui, meninos, vamos começar aí as nossas correções. Só pegar uma caneta aqui. Vou pegar a caneta. Escrevendo sobre o texto. 1. O narrador do texto está relembrando sua infância e contando sua história. A. Qual é o foco narrativo do texto? O texto, ele está o quê? Em primeira pessoa. Nossa. Peraí, gente. Deixa eu só retomar aqui, que eu acabei apagando aqui. Correção 17/5/2020. Então, vamos lá. Então, o narrador, meninos, ele está, o texto, né, ele está em primeira pessoa. Então, isso aí é a letra A. Vou pegar a caneta aqui, gente. B. A quem o narrador conta a história? Não há um interlocutor explícito, ou seja, ele não está apresentado de forma, né, explícita. Ele conta ao leitor a quem se interessar pelo texto. C. Com base na fala do narrador, é possível identificar onde os fatos aconteceram? Não. Não é possível identificar exatamente, né? A referência apenas o quê? Que foi numa cidade em que vivia o narrador, mas não tem nenhuma informação em que lugar do mundo, em que lugar, em que região está, né, essa cidade. Tem essa menção mesmo aí, que é a cidade onde vivia o narrador. D. O narrador menciona uma guerra. É possível saber a qual guerra ele se refere? Como? Sim, é possível criar, né, uma hipótese de que o autor ele faça aí referência
a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele cita aí o ano de 1942, que foi aí no período aí em que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, né, existe essa possibilidade aí, né, essa hipótese de que o autor, né, se refere sim à Segunda Guerra Mundial. Letra D. O narrador expõe um fato que ocorreu em sua infância. Que fato é esse? Foi a invenção da máquina da alegria que foi elaborada pelo seu avô. 3. Quem são os personagens centrais da história? Então, nós temos aí o neto, o avô e a máquina. São os personagens centrais, ou seja, os personagens principais aí da história. Exercício de número 4. As crianças da cidade se encantaram com a máquina pelo fato de ela proporcionar sensações boas e prazerosas. Que mudanças ocorreram na cidade depois que ela foi construída? A máquina ela se tornou o quê? A grande sensação da cidade. Então, todo mundo tinha curiosidade, né, em vê-la, né, e proporcionava uma satisfação, uma alegria muito grande às crianças. Elas ficavam contentes com essa máquina. Seguindo aí os nossos exercícios. Gente. 5. Ao ler o título do texto, como você imagina que seja a máquina? O texto confirma suas expectativas? É uma resposta de cunho pessoal. Então, cada um aí tem uma percepção relacionada a essa máquina, né? De como ela era, como que ela funcionava, né? Qual o sentimento que ela causava. Então, isso aí é uma resposta pessoal, de acordo com o que você entendeu, de acordo com o que você interpretou. 6. A máquina foi construída pelo avô para atender a um pedido do narrador. A. O que incentivou a fazer tal pedido? O fato de que, meninos, de que a fato de a cidade passar por tempos muito difíceis por conta da guerra, com quase todos os jovens nos campos de batalhas. Então, quando os jovens iam para essas batalhas, né, eles deixavam o quê? As mães e as namoradas tristes. E as sorveterias ficavam o quê? Vazias, né? Que era um point, era um lugar de encontro de todo mundo. Então, por isso, né, que teve esse incentivo aí para que fosse criada essa máquina. B. Só um minuto aqui um pouco. B. A que sensações a máquina remetia? Identifique-as no texto. Então, segundo o narrador, na máquina estavam todas as cores, todos os cheiros e gostos da felicidade. Como um par novo de tênis, uma serenata na varanda, história de fantasmas em frente à fogueira, pescaria no rio, fruta no pé, casa na árvore, bolinha de gude, bolo de chocolate, show de mágica, canto da cigarra, ficar acordado até tarde, abraço apertado de avó e outros, né? Outras coisas aí, outras sensações que a máquina provocava, já que ela era uma máquina da alegria. 7. Há um clima de tensão no decorrer do conto. O que causa essa sensação foi o momento em que surge o surgimento de um homem mau que rouba a máquina. Então, né, essa sensação aí de tensão, de medo, de apreensão. B. Quem era o monstro citado pelo narrador? Por que ele é considerado mau, né? Esse homem, ele andava pela cidade com um saco nas costas. Então, para as crianças, ele era terrível. Ele era o homem do saco, né? De quem as mães falavam, né? Quando as crianças não queriam tomar banho nem dormir, né? Falava, o homem do saco vem te pegar, coloca no saco e te leva embora. Né? Em vez de outra, carregava em seu saco algum que vez ou outra carregava, né, dentro desse saco as crianças, né, um menino desobediente. Seguindo aí na página 36. Em um momento do texto, o personagem se interessa pela máquina, não por sua funcionalidade, mas por outro motivo. Como ele era conhecido? Ele era conhecido como Jácimo Sucateiro, o terrível homem do saco. É engraçado, né? B.
Por que ele se interessou pela máquina? Porque ele era um homem que fazia reciclagem. Aí ele teve essa ideia aí de roubar a máquina, desmontá-la e vender as peças. Então, a ideia que ele teve foi essa, né? Ele pensou assim, eu vou roubar, vou desmontar e vou vender as peças. 2. O homem do saco levou seus planos iniciais para a máquina até o fim? Não. Ele roubou a máquina, mas antes de desmontá-la, ele se surpreendeu ao ver o que ela proporcionava, ou seja, o que ela fazia de tão maravilhoso para as pessoas daquela cidade. E aí ele desistiu desses planos, ainda bem, né? Ainda bem. Aqui nós temos conversando com o texto, discutindo ideias, que são exercícios que nós fazemos aí. Que nós sempre fazemos aí, que eles são exercícios para serem feitos oralmente, né? Aqui, explorando a linguagem. Releia o trecho a seguir. Os homens têm inventado muitas máquinas da tristeza, que fazem os outros chorar. É compreensível que se faça uma máquina da alegria. Eu vou pensar em algo afinal. O que eu perderia com isso? E me deu um forte abraço de despedida. Em relação à pontuação das frases, o primeiro travessão foi empregado com o mesmo sentido que o segundo travessão explique. Nesse caso aqui não, né? O primeiro travessão está indicando o quê? Que indica o início aí da fala da personagem. Já no segundo, ele indica o quê? Um comentário do narrador sobre a fala do personagem. B. Os travessões podem ser substituídos na frase sem alterar o sentido da frase. Apenas o segundo travessão pode ser substituído por vírgula, né, sem alterar o sentido da frase. Exercício de número 2. Assinale o sentido do verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Vivíamos tempos difíceis por causa da guerra. Então, esse vivíamos aqui, ele está relacionado ao quê? A coletiva, ou seja, indica que todos fizeram uma ação. Exercício de número 3. A máquina surpreendeu a todos que a experimentaram. Identifique no texto palavras que demonstram o que as pessoas sentiram. Então, né, as palavras aí que fazem essa demonstração são quais? A, o, olhe para isso, tá? Nossa, peraí. Pronto. Seguindo aí as nossas correções, releia esse trecho. A vovó e meus pais já estavam preocupados, achando que ele estava calejando as mãos e perdendo suas horas de descanso à toa, na construção de um simples presente para mim. A expressão em destaque pertence a qual classe de palavras? Que sentido ela dá ao trecho? Então, essa palavra em destaque aqui, à toa, ela é um advérbio, né? E de que para a avó e para os pais do narrador, né? Qual que era o sentido, né? De que para a avó e para os pais do narrador, o avô parecia estar trabalhando demais, muito, a ponto de calejar as mãos, numa invenção inútil, né? Eles achavam que era inútil. Exercício de número 2, da página 38. No trecho, era trocar figurinhas com meus amigos em frente ao cinema antes do faroeste começar na matinê. Qual foi a palavra empregada pelo autor para substituir a palavra filme? Foi a palavra o quê? Faroeste. 3. No trecho, pelo que pude entender, o malfeitor queria demonstrar a máquina, desmontar a máquina para vender as peças. Com que intenção o termo em destaque foi empregado? Pelo que pude entender. É o trecho. Foi para quê? Para dar a ideia de que não tinha certeza sobre essa afirmação. Então, quando você fala assim, pelo que eu pude entender, ou seja, não tenho certeza. Né? Nesse caso aqui, é algo que o autor concluiu com base em boatos. Então, pelo que eu pude entender, ou seja, não tenho certeza daquilo.
Então, essa expressão ela representa isso, né? De dar ideia de incerteza sobre uma afirmação. Então, essas aí foram as nossas correções, tá, meninas? E aí, para casa, fica combinado aí que vocês façam a leitura dos capítulos 3 e 4 do livro Um Estudo em Vermelho. E na próxima aula, nós faremos mais uma atividade relacionada à leitura desses 2 capítulos aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Beijo para cada um de vocês, um ótimo dia, tudo de bom, cuidem-se, logo, logo estaremos aí presencialmente novamente. Beijo, tchau, tchau. Olá, alunos, tudo bem? Na atividade de hoje, vocês vão compreender o que é xilogravura, sua representação e sua história. Observe aí nessa página 44 a imagem e faça um pequeno poema para uma melhor compreensão. Vou observar a imagem e fazer um pequeno poema, tá bom? Até a próxima aula! Fala aí, galera, beleza? Professor Igor aqui na área de novo. Tudo tranquilo com vocês? Todo mundo em casa? Todo mundo belezinha? Então, hoje eu vim aqui explicar para vocês os exercícios que foram passados no vídeo anterior. Então, hoje eu vou demonstrar os exercícios para que vocês possam fazer aí na casa de vocês, tá bom? Então, no final, primeiro vou mostrar todos os exercícios, depois eu vou colocar a quantidade e vou explicar para vocês como vocês vão fazer o desafio. Lembrem que é um desafio, né? Beleza? Vou explicar para vocês os exercícios. Os exercícios eu acho que todos vocês já fizeram nas minhas aulas. Então só vou relembrar com vocês, tá bom? Ó, então vou falar todos os exercícios, depois eu falo as quantidades, ok? Primeiro exercício é o polichinelo. Abrindo e fechando. Certo? Polichinelo é bem facinho de se fazer. Segundo exercício, agachamento. Aqui você vai descer, subir. Descer e subir. Beleza? Vou fazer de lado para que vocês possam ver também. Ok? O terceiro exercício, vocês vão utilizar o que, ó? Uma toalha, para que vocês possam colocar no chão, ou talvez nem precise. Se você for utilizar a toalha, para você fazer com o joelho, você vai descer e subir, ok? Se você não precisar do joelho, sobe o joelho. Beleza? Esse é o apoio ou flexão de braço. O quarto exercício é o ABS. Então vocês vão utilizar a toalha também. Deitou, flexiona. Ok? Esse é o ABS. O quinto exercício são passadas. Então, pode ser a mão aqui, aqui, pro lado, tanto faz, tá? Vou fazer meio de lado para vocês verem. Vai descer, subir, descer e subir. Ok? Bem simplesinho também. E o último exercício,
acho que o mais adorado é o burpee. Vou descer, colocar as duas mãos no chão, jogar os pés para trás, descer ao máximo, subo, pé para cima e salto. Mais uma vez, mão no chão, pé para trás e salto. Ok? Ó, passei todos os exercícios. Agora vocês vão pegar aí caneta para escrever o que é para fazer no desafio. O desafio é: você tem 20 minutos para terminar tudo. Se você terminar antes, não tem problema. Eu quero que vocês coloquem um cronômetro para rolar do lado, beleza? Para quando acabar, vocês tirarem foto do tempo que vocês fizeram, tá bom? Então pegue a caneta aí que eu vou falar agora a quantidade de exercícios. Primeiro, 100 polichinelos. Segundo, 50 agachamentos. Terceiro, 30 apoios. Quarto, 50 ABS solo. Quinto, 50 passadas de fundo. E sexto, 30 burpees. Ó, vou passar e vou dar detalhes agora dos exercícios. 100 polichinelos, que é abrir e fechar, certo? 50 agachamentos, descer. 30 apoios, joelhinho no chão, toalha. 50 ABS solo, deitou, mão na cabeça, subir e descer. 50 passadas de afundo, que é alternando as pernas, pode ser mão na cabeça, mão na cintura, mãos para o lado. E os 30 burpees. Beleza? Então eu vou explicar mais uma vez como que é o desafio. O desafio é para você chamar alguém para fazer com você, certo? E vocês vão ver quem termina todos esses exercícios em menos tempo. Tá bom? Vocês vão fazer um grande favor pro professor, que é marcar a escola nas redes sociais, quem tiver, tá bom? Que eu vou estar vendo quem tá fazendo os exercícios, ok? Então espero que vocês gostem aí dos exercícios, espero que vocês se divirtam fazendo e chame alguém para fazer com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais.